Olá, gente, tudo bem com vocês? Bora continuar nossas aulas? Então, nossa aula de hoje é sobre estudo da lógica. Acaba que a gente meio que deixou a outra matéria parada um pouquinho, porque a gente tem que entrar nessa disciplina agora, nesse conceito agora, para depois a gente retornar no pseudocódigos, beleza? Então vamos lá. A gente mexe e vira, a gente fala a palavra lógica. Mas quando a gente usa a palavra lógica, sempre a gente quer fazer um modelo. A lógica, no geral, ela serve como base estrutural para a criação de modelos. Por exemplo, você vai vendo as coisas funcionando e se você cria um padrão nas coisas. Por exemplo, você sabe que se você jogar uma coisa para cima, ela cai por causa de alguma coisa. Aí alguém vai prestar atenção e fala, não, isso deve ser, a gente chama de gravidade. Então, tipo assim, é muito importante estudar lógica para a gente criar um padrão para fazer algum modelo, fazer alguma coisa. Tá bom? Então, provavelmente você já utilizou a palavra lógica para demonstrar algum evento que acontece no seu dia a dia, como por exemplo, é lógico que irá chover. Se receber meu salário, é lógico que eu vou ao circo. Como você estudou muito este mês, é lógico que você vai se dar bem. Então, a palavra lógica ela é relacionada a pensamentos coerentes e racionais. Entenderam a ideia? Isso tem que entender. Ser lógico é uma coisa coerente e bem calculada, é racional. Ok? Então, no geral, a gente fica falando de raciocínio lógico, mas é uma coisa que a gente tem certeza. Que a lógica não tem lógica, tá? É uma piada que eu coloquei aqui só para vocês entenderem que nós vamos dar viajada agora. Então, a ideia de lógica pressupõe algo coerente, racional. Então usamos sentenças afirmativas, preste bastante atenção nisso. Ok? Hoje choveu, eu estou afirmando, hoje choveu. O salário mínimo é 2025 é 1.518, que dá aproximadamente $276 com a cotação de 5,50. Essas duas propostas lógicas aqui, elas são verdadeiras. Não, no caso, a primeira é falsa, que hoje não choveu em Santa Luzia, mas a segunda é verdadeira. Então a ideia de uma sentença lógica, de uma proposição lógica, é que ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Ok? Então, se eu tenho a sentença lógica, eu tenho a sentença não lógica. Vamos lá? Ela saiu cedo, eu estou questionando. Eu não tenho como verificar se a sentença é verdadeira ou falsa. Eu não sei, eu estou perguntando. X é maior que 3. É uma sentença aberta, carece de informação. Eu não consigo verificar se a informação é verdadeira. Então, sentenças lógicas eu posso verificar se é verdadeira ou falsas, e não lógicas eu não posso verificar isso. Ok? Outro exemplo de sentença lógica aqui, olha. Verde é azul. É falso. É sentença lógica. 1 mais 4 é igual a 5. É verdadeiro. É uma sentença lógica. Já existe informação para verificar se é verdadeiro ou falso. Então, tipo assim, para você determinar se uma coisa, uma expressão é lógica, você tem que saber se você pode verificar ela entre verdadeiro ou falso. Ok? Em lógica, não trabalhamos com a ideia de dúvida, expressões imperativas, afirmações exclamativas e sentenças de opinião. Em geral, são afirmações que podem ser checadas com conhecimento básico. Tipo assim, quer dizer, qualquer coisa que expressou dúvida, que você está perguntando, que você está exclamando, que você está mandando, isso não é lógico, beleza? Lógico é só quando você afirma alguma coisa, ok? Defina as proposições abaixo se são lógicas ou não. Que belo dia, é lógico? Um excelente livro de raciocínio lógico. É uma sentença lógica? O jogo terminou empatado. É uma pergunta. É uma sentença lógica? Existe vida depois da morte. É uma sentença lógica? Escreva poesia. É uma sentença lógica? Pois é. Vamos lá então? Olha só, que belo dia está exclamando. Então, se está exclamando, ela o que é? Ela é uma sentença não lógica, porque eu estou expressando minha opinião. Um excelente livro de raciocínio lógico é o mesmo esquema. Eu estou fazendo a minha opinião sobre o livro. O jogo terminou empatado. Eu estou perguntando, não estou querendo saber se é verdadeiro ou falso. Escreva poesia. Eu estou ordenando, estou no imperativo. Isso não é sentença lógica. Aí vem essa aqui, ó. Existe vida depois da morte. Pois é. Por que essa é verdadeira?
Porque é o seguinte, eu estou afirmando? Estou. Eu estou afirmando que a vida existe depois da morte? Sim. Eu posso classificar essa expressão entre verdadeira ou falsa. Esse é o conceito de lógico, ok? Vamos lá. Então, nesse mesmo conceito, qual a sentença que não é uma proposição lógica? Uma proposição lógica. Qual que é? 5 menor que 8 é verdadeiro? É verdadeiro, é lógico. A Coca-Cola é o nome de um calçado? É uma sentença lógica, mas ela é falsa. X é maior que 2? É uma sentença, ela não é lógica porque ela não consigo verificar se é verdadeira ou falsa. A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. É uma sentença lógica e ela é verdadeira. Ok? Então, a ideia de lógica é a ideia de proposição, é uma proposta. Beleza? Uma proposição é uma sentença afirmativa que pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Aí, lógicas vão complicar na vida de vocês, não é isso? Então, nós temos o que? As proposições simples, tá? Por exemplo, o carro carrega 5 pessoas, eu estou afirmando. Aí, dependendo se for um fusquinha, carrega 5, mas tem carro que não carrega, né? Então, aí dá para questionar. Mas, no geral, você sabe que o carro carrega 5 pessoas. É uma sentença lógica e ela é verdadeira. A motocicleta tem 2 rodas. É uma sentença lógica e ela é verdadeira. Você reparou que é uma afirmação só? Beleza? Vamos complicar a vida de vocês? Bora complicar? Quando agregamos mais de uma proposição, temos uma proposição compostas. E utilizamos conectores ou, e, se, então. Tem até outro também, tem o short, tem outros. Mas eu vou trabalhar sempre com ou, com i e com se, então. Beleza? Vamos entender aqui? Então, temos as nossas proposições compostas, não é isso? Então vamos lá. Proposições é representação simbólica de raciocínios. Em outras palavras, podemos dizer que as afirmações que são transformadas em símbolos para demonstrar fatos ou transmitir informações. Uma proposição deve ser uma proposição pode representar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Olha que interessante. O céu é rosa é uma proposta, uma afirmação. Eu posso classificar em verdadeiro ou falso? Posso. O céu não é rosa, o céu é azul. Mas em vez de eu escrever essa frase, o céu é rosa, eu vou escrever a letra C. É mais prático, não é? 6 menor que 8 é uma proposta. É verdadeira. Em vez de escrever a expressão 6 é menor que 8, eu vou escrever que. É o apelido que você dá para a expressão, para ficar mais fácil você mexer nela. O Brasil é um país sem violência. É falso. Em vez de escrever toda essa frase aqui, eu vou escrever que. Por isso que me prova que você vê de raciocínio lógico, você vê as letras Q, C, D, é por causa disso. Porque em vez de você escrever uma expressão toda grande, você coloca uma letrinha para ela. Ok? Se eu tenho minhas propostas, se lembra dos conectores ou se, então? Olha eles aqui, olha. Eu tenho lá o conector da negação, que é tipo um tio. Que é o seguinte, ó. Se eu falar assim, ó. O computador está quebrado. Aí você coloca esse sim na frente aqui, olha. O não P, o computador não está quebrado. É isso aí, você não questiona, você só troca o sinal. Conjunção. A conjunção, você está juntando, você está agregando. É um V de cabeça para baixo. É um V invertido, né? Olha lá. P e Q. Ó, hoje é terça-feira e a janela está aberta, tá vendo? É 2 propostas juntas, porque eu usei o conector E. A disjunção inclusiva, que é ou, que é um Vzinho para cima. Então, hoje é terça-feira ou a janela está aberta. É uma coisa ou outra. Ok? Vamos trabalhar o condicional, que, por exemplo, se então, ou se, ou implica alguma coisa. Se hoje é terça-feira, então a janela está aberta. Então, hoje é terça-feira, implica que a janela está aberta. Você pode trabalhar assim também. Os outros aqui, a gente nem vai trabalhar muito não, mas eu vou mostrar para vocês que existe, beleza? Então tá, por que eu estou mostrando esse tanto de matéria para vocês? Vocês estão perdidos, mas porque a gente vai trabalhar agora com a tabela verdade. Então eu estou te mostrando toda a ideia de propostas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas propostas, transformar num sinal e fazer a tabela verdade e resolver a tabela verdade dela. Beleza? O que é a tabela verdade? A tabela verdade é um recurso utilizado para avaliação de proposições compostas, pois elas permitem avaliar todas as entradas possíveis.
Você vai ali as entradas e as saídas. Então, como é que ela funciona? Olha que interessante. Eu tenho duas propostas aqui. Eu tenho A e B. Beleza? Duas propostas. Como é 2 elevado a n, se eu vou pegar o 2 normal. E n aqui é a quantidade de propostas que eu tenho. Se eu tenho duas propostas, então vai ser 2 elevado a 4. Vai dar 4 linhas. Se eu tenho 3 propostas, vai ser 2 elevado a 3. Vai dar 8 linhas. Entenderam a ideia? Então, é assim que funciona a tabela verdade. A gente pega as proposições e monta ela. Essa coleção de linhas aqui, ó. Vamos lá? Olha, o IFMG está em Santa Luzia. É uma proposta. A outra proposta é o IFMG está no bairro Londrina. O que eu fiz aqui? Eu tenho duas propostas, não tem? Então é 2 elevado a 2, que vai dar quantas linhas? 4 linhas. Aí o que você faz? Aí você preenche com todas as possibilidades possíveis. A primeira possibilidade possível é VVFF, não são 4 linhas. E a segunda possibilidade que é VF, V e F. Quer dizer, com essa situação, eu atendi todas as possibilidades de verdade ou falso que aconteceu na nossa tabela. Ok? Olha que interessante. Em vez de usar a expressão, eu usei o sinal. Ó, Q e P. Ok? A negação. O primeiro sinal, primeiro conector que a gente vai trabalhar agora é negação. O que é negação? A negação, se a proposta é verdadeira, negando ela vira falso. Por exemplo, P hoje está frio. Verdade. Se hoje está frio, se eu for negar ela, hoje não está frio. F é falso. Quer dizer, hoje está frio é falso. E eu negando o falso, vira verdade. A negação só troca o sinal, beleza? O próximo conector que eu tenho aqui é o E, que é de agregação. Olha a nossa proposta. O IFMG está em Santa Luzia, que é P. O IFMG está no bairro Londrina, que é Q. Então, CP e Q, o que eu posso falar? Eu posso falar que o IFMG está em Santa Luzia e no bairro Londrina. A única situação que isso é verdadeiro se as duas propostas são verdadeiras. Por exemplo, verdadeiro, é a resposta verdadeira. Se em alguma situação tiver um falso aqui, a resposta é falso. Ok? Para a condição ser verdadeira, pelo menos uma proposta tem que ser verdadeira. Por exemplo, hoje vou em Santa Luzia, hoje vou no bairro Londrina. P ou Q. Hoje eu vou em Santa Luzia, ou hoje eu vou no bairro Londrina. Se uma condição for verdadeira, todas as condições, a resolução é verdadeira. Beleza? O condicional. O condicional, ele é um pouco diferente, porque ele tem um detalhezinho aqui que eu já pesquisei e não consegui encontrar essa informação mais clara, mais simples para passar para vocês. É o seguinte, olha que interessante, olha. Vamos entender. Ó, o E, se as duas verdadeiras, a resposta é verdadeira. Beleza? O ou, se ao menos uma é verdadeira, a resposta é verdadeira. O ou só é falso se as duas foram falsas. São falsas. Beleza? O condicional é diferente, porque, olha, verdadeiro e verdadeiro, a resposta é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, a primeira proposta é verdadeira e a segunda é falsa, a resposta é falsa. Mas se a primeira, olha interessante, se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a resposta é verdadeira. E se as duas for falsas, a resposta é verdadeira. Aí você pergunta assim, mas que lógica é essa? Não tem lógica. Eu vou tentar te explicar mais ou menos. Como o condicional, o importante é o resultado, se a última questão aqui, que é o que, P implica que, ou se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, não é isso? Aí vai ser verdadeiro. Mas o importante é o resultado, é a implicação. Se essa terceira opção aqui, se aqui é verdadeira, a resposta é verdadeira. Por quê? Porque o importante é o resultado. Vamos dar um exemplo. Eu tenho que pegar. Se eu pegar o copo, eu bebo água. Mas de repente que eu bebo água. Então o resultado deu certo. Eu bebi água sem pegar o copo. Entendeu a ideia? Isso eu tentei explicar para você. Agora a segunda opção aqui, quando as duas é falsa, isso tem a ver com a indeterminação do número. Sabe? Aqueles conjuntos da álgebra linear que você não sabe a indeterminação dele, o resultado dele, que tem muitas possibilidades.
Então, se as duas reforçam, então é verdadeiro. Tá. No final, o que a gente faz para resolver o exercício? A gente só aplica a tabela verdade. Tá? Nós vamos trabalhar com o tema tabela verdade, mas assim, é só para a gente começar. Beleza? Então, gente, até a próxima aula.